Bom, primeiramente, meu nome é Gesley Leão, sirvo ao Senhor como presbítero aqui na capital do estado de Goiás, em Goiânia, no Ministério Assembleia de Deus Getsemane. E nós tivemos a intenção em nossos corações de estar criando um canal no YouTube para divulgar um pouco mais da palavra de Deus às inúmeras pessoas espalhadas por todo o globo terrestre. Bom, é necessário lembrar que nós somos uma igreja centenária, né? E nós prezamos muito pelo Espírito Santo, aquilo que é chamado de a terceira pessoa da Trindade. Só que nós somos pentecostais clássicos e sérios, ou seja, nós não compactuamos com muitas atividades que acontecem no mundo afora e que dizem se tratar de um mover do Espírito Santo. Não, nós levamos isso muito a sério. Nós não acreditamos nessas manifestações bizarras que acontecem no mundo afora, porque nós entendemos que o Espírito de Deus, ele é um Espírito santo e justo. Então nós não temos de forma alguma nenhum direito de brincar ou até mesmo fazer com que a imagem do Senhor venha a ser ridicularizada por aqueles que não entendem todo o contexto pentecostal. Bom, já tem 9 anos que eu venho ministrando a palavra do Senhor pela graça de Deus, e nós estamos a cada dia buscando nos aperfeiçoar mais e mais no trabalho ao Senhor como ministro do Evangelho. Eu fiz uma lista para estar conversando com vocês a respeito desse assunto. Eu vou citar apenas 4, porque essa é uma pergunta que é me feita com frequência, já que eu cito muitos teólogos e pregadores de cunho reformado, ou seja, das igrejas históricas. Mas existem muitas pessoas no meio pentecostal que são sérios, que são verdadeiros homens de Deus e que nos deixaram grandes obras e vem contribuindo bastante para o avanço do reino de Deus e para o labor pentecostal. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui Elianai Cabral. É um homem que é profundamente bíblico e é um pregador pentecostal extremamente clássico e sério. É aquele pregador que ele lembra muito os pregadores das antigas, se assim podemos dizer. Mas ele não deixa de ser um forte influenciador na minha vida como teólogo. Elianai Cabral, se você não conhece, você precisa conhecer. Você vai se surpreender com tamanha eloquência daquele servo de Deus. O segundo é Gordon Fee, um grande teólogo do Novo Testamento. Ele dá aula na Reed College, inclusive a Reed College em Vancouver, se eu não me engano. Inclusive, eu conheci ele através da Reed College, que disponibilizava, eu acredito que ainda hoje no site deles eles disponibilizam alguns materiais do Gordon Fee em MP3. E eu comprava aquele material dos cursos dele em MP3 e ficava ouvindo. E ali
eu fui absorvendo muita informação com Gordon Fee. Muito do que eu sei hoje sobre Novo Testamento e exegese bíblica eu devo a Gordon Fee. O terceiro é o Craig Keener. Ele me influenciou bastante naquilo que nós chamamos de metodologia das fontes históricas. Ele domina isso como ninguém. Ele sabe muito a respeito de cada fonte, a respeito dos assuntos que vêm à tona quando você vai estudar ali o primeiro século, principalmente o primeiro século da igreja. Pessoas ali como Suetônio, Flávio Josefo, Heródoto, esses historiadores. Então, Craig Keener, ele tem muito disso e eu aprendi bastante com ele quando o assunto é para você buscar na fonte histórica. Ele me ensinou bastante disso. Quem não conhece, passe a conhecer, tá bom? O quarto e último é Amos Yong, professor de teologia sistemática. Ele domina muito a área da pneumatologia, ou seja, as doutrinas do Espírito Santo. Ele é um extremo conhecedor dessa área e ele, quando ensina, quando ministra, ele acende, ele consegue transmitir para nós toda essa chama, ele consegue acender essa chama da busca pelo Espírito Santo e pela nossa vida devocional, íntima a Deus. Ele consegue fazer isso como ninguém. Busquem conhecer Amos Yong, muito interessante e um teólogo completamente comprometido com o Evangelho do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero estar indicando um autor que é extremamente sério quando o assunto é pesquisa e busca pela verdade. N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, conhecido também como Tom Wright. Ele tem uma facilidade muito grande de trazer a ideia de coisas complicadas para a nossa realidade. E ele consegue decorrer, durante boa parte dos seus escritos, das suas obras, muita coisa interessante que vai chamar a sua atenção e que vai te dar uma espécie de estralo. E você vai imaginar assim, poxa, como eu nunca pensei nisso antes. N.T. Wright tem essa facilidade. Por exemplo, um livro dele que você não pode deixar de ler é Surpreendido pela Esperança, Os Desafios de Jesus Cristo, A Ressurreição do Filho de Deus, dentre tantos outros, como a própria obra dele intitulada Para Todos, onde tem os Evangelhos para Todos, tem as Revelações para Todos e Paulo para Todos. Já que N.T. Wright é um grande especialista em grego, ele é um exímio conhecedor do apóstolo Paulo também, ele é especialista no apóstolo Paulo. As obras dele, Paulo para Todos, estão divididas em 6 volumes. É uma das obras mais vendidas aqui no Brasil, eu acredito, porque foi publicada pela Thomas Nelson há algum tempo e muitos tiveram contato com N.T. Wright através dessas obras. Porém, tem outras obras dele tão importantes quanto. Eu também indico bastante a leitura de N.T. Wright. Outro que eu super indico que não poderia faltar de forma alguma é C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, um dos maiores escritores da pós-modernidade, do século passado, um homem poderosamente conhecedor da intimidade dos sentimentos e dos pensamentos humanos, um excelente expositor de belas histórias que nos prendem.
é até covardia eu indicar um ou dois livros de C.S. Lewis. Mas eu vou tentar nortear vocês aos livros que são assim leituras obrigatórias de C.S. Lewis. Em primeiro lugar, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro vai te deixar confortável a respeito de diversos assuntos. Depois, você pode estar buscando os demais materiais de C.S. Lewis, como, por exemplo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Todo o Meu Caminho Diante de Mim, A Abolição do Homem. Tem vários outros livros de C.S. Lewis, Cartas a Malcolm, Milagres, enfim. É uma vasta literatura de C.S. Lewis que você pode encontrar e que é extremamente importante para nos situar em situações adversas do cotidiano. Bom, eu separei aqui 5. Em primeiro lugar, John Stott, que é um exímio expositor das Escrituras. Acredito eu que um dos maiores, certo? De todo o século. Depois, Russell Shedd, que também é um homem que dispensa comentários. Busca conhecer, que vocês vão ver. Tem muito material desses homens. Hoje, graças a Deus, a internet nos possibilita essa oportunidade, tá bom? Depois, Tim Keller, que também é um pregador extremamente bíblico. A primeira imagem que você vai ter de Tim Keller é que ele vai ser uma pessoa que vai te dar sono e vai ser aquele pregador chato, mas quando ele começa a decorrer a respeito das Escrituras, ele consegue te prender nele. E é contemporâneo, ainda está vivo, inclusive pastor dirigente de uma igreja lá nos Estados Unidos. Para não deixar de fora um brasileiro, óbvio, pastor Cláudio Honor de Andrade, um dos pentecostais mais absurdos que eu já tive o prazer de conhecer. É um homem extremamente bíblico, extremamente comprometido com a veracidade das Escrituras. Muito, mas muito coerente. O pastor e teólogo Cláudio Honor de Andrade. Tá bom? Busque pelo pastor Cláudio Honor de Andrade na internet e você vai encontrar muita coisa dele. E por último, vou citar um bem das antigas, que é muito conhecido, Jonathan Edwards. Este homem é um exemplo para nós na atualidade, porque ele teve uma vida devocional muito interessante, ele teve uma vida cristã que verdadeiramente não deixa a desejar em nada. Além de tudo, teve ali também um convívio com um outro homem que muito me inspirou na minha vida devocional e na seriedade com as coisas de Deus, que era David Brainerd. Então, busquem por esses pregadores, pelas mensagens. Você vai encontrar aí de Jonathan Edwards o livro e também a mensagem até no YouTube, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que foi o sermão que eu acredito que o tornou mais conhecido ainda em todo o mundo, tá bom? Deus abençoe vocês, eu sou Gesley Leão, espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para você e para o seu ministério. Até mais, Deus abençoe.